falo muito, quem me conhece sabe. Fujo dos assuntos e não volto mais. Mas Deus é bom, amém? Orem por mim. Glória a Deus. Então hoje nós vamos ter batismo, mas nós estamos num jejum de 21 dias. Quem já perdeu o quilo? Desculpa. Quem já sentiu a presença de Deus? Quem já, amém? Nós estamos a ter as lives, estamos a receber o nosso material de leitura no grupo todos os dias. E hoje é o nosso 7º dia de jejum. E aí não sei se acontece com os irmãos, sempre que eu estou de jejum eu falo muito de comida. Por que será, né? Mas nós estamos a orar. Nós estamos a orar para alcançarmos 170 vidas. E aí então multiplicarmos o culto. Até então, esse é o desenho, é isso que temos orado. Eu quero contar com os irmãos. Mas eu tenho um desafio para o próximo domingo. Eu quero que toda a igreja me ajude. Quantos querem ajudar o seu pastor? No próximo domingo nós queremos ter aqui 130 jovens e adultos. Quantos dizem amém? Pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que convidar alguém, você tem que trazer os membros da sua casa. Não aceite que eles fiquem de fora. Então, vamos ter 130 cadeiras aqui e todas as cadeiras vão estar preenchidas. Todos dizem amém? Amém. Incline a sua cabeça, vamos orar por isso agora. Senhor Jesus, nós levantamos um clamor. Só conhece o nosso coração, não é para nós mesmos. Nós queremos engrandecer o nome do Senhor. Nós queremos que famílias sejam alcançadas, que homens, mulheres sejam transformados, que crianças aprendam o valor da presença do Senhor, Pai. E por isso nós então nos dispomos, temos nos disposto a pregar o Evangelho da paz, da graça de Deus, para a restituição de famílias, ó Senhor. E nós levantamos um clamor por vidas. Declaramos que no próximo domingo seremos aqui 130 jovens e adultos, 50 crianças no nosso culto de Páscoa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Todos dizem aleluia. Aleluia. Pastor, e quando eu espaço, não sei. Deus vai ajudar. Vamos remover algumas coisas. Não vai ter a piscina, isso eu te garanto, não vai ter a piscina, não é? Vamos reajustar as cadeiras, mas vai ser uma grande bênção aqui. Quantos dizem amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos a falar sobre sinais. Nos últimos domingos nós falamos sobre os sinais que nos acompanham, depois falamos dos sinais que nós devemos seguir, mas hoje eu quero falar com os irmãos a respeito de sinais que nos inspiram, não é? Nós sempre estamos à procura, e isso é ótimo, não é errado, de coisas que nos inspiram a caminhar. Se você tem um projeto, se você tem um plano, se você tem um alvo, não é? É sempre bom de tempos em tempos você respirar um pouco mais para ganhar inspiração para continuar a caminhada. Quantos também têm feito isso? Amém? Se você trabalha muito, você tira férias. Eu já notei, os que menos tiram férias são os que menos produzem e pensam que produzem muito. Descansar é produzir. Os irmãos me entendem? Para quem será essa palavra hoje? Não estava no esboço. Se você não tem tirado férias, tenho que falar uma coisa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Num português mais profético, tira férias, pelo amor de Deus. Amém, irmãos? Descanse. Mas eu queria falar isso para os irmãos. É necessário ter esse tempo de descanso, mas é necessário você ter inspiração. Pastor, eu oro, glória a Deus, mas você tem que olhar para sinais na palavra do Senhor que trazem-nos inspiração. Fala para quem está do teu lado, a palavra de Deus tem muitos quadros que podem te inspirar. Amém? A palavra de Deus é como um grande álbum de fotografias. À medida que você vai lendo, você tem muitos quadros que inspiram. Então, tem gente que lança cursos, inclusive, com base na palavra de Deus. Eu não me oponho a essas coisas, não me oponho. Mas eu acho que as coisas devem ser muito bem separadas. O que é edificação do corpo de Cristo, o que são ferramentas que nos apoiam muito. Quantos dizem amém? Então, hoje eu quero falar sobre sinais de inspiração. Alguém me arranja água, por favor? Sinais que inspiram. Livro de Êxodo, capítulo 2, verso 5, diz o seguinte: a filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas, as suas escravas empregadas, andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhar. Como vocês devem estar a perceber, hoje a nossa palavra vai ser um sermão inspirativo, não é? Vai ser baseado na vida de Moisés. Qual que é o nome, meus irmãos?
Moisés. O nome Moisés tem origem hebraica, significa tirado das águas, ou salvo pelas águas, amém? E tem algumas curiosidades interessantes na vida de Moisés. Você sabe, a vida de Moisés ela é entendida em 3 ciclos, em 3 momentos. Ele tem um momento em que ele é salvo, obviamente, mas ele cresce na casa de Faraó. Ele foi criado pela filha de Faraó, como parte da realeza, e o Egito aponta para o mundo. Então tem uma vida aqui antes do propósito de Deus. Então essa é a primeira fase, o primeiro ciclo da vida de Moisés. Ele cresceu na casa de Faraó, mas ele mata o egípcio e depois ele tem que fugir. Ele fica afastado quantos anos, meus irmãos? 40 anos. Primeira parte, aliás, não falei isso, não é? Ele viveu 40 anos no Egito. Quando ele tinha 40 anos, matou um egípcio. Teve que fugir. Ficou fugido durante 40 anos fora. Quando ele tem 80 anos, ele tem uma experiência com o Senhor no Monte Sinai. Ele vê a sarça ardente ali, tem uma experiência de ser chamado por Deus e ele volta. Ele já tem 80 anos. Mas tem um outro ciclo da vida de Moisés que é conhecido, que ele viveu 40 anos no deserto com o povo de Israel. Então, 3 momentos. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Você sabe, 40 aponta para um ciclo completo, que foi terminado, que foi concluído. Jesus ficou de jejum, quantos dias, meus irmãos, no deserto? 40 dias e 40 noites ali, não é? O Senhor foi ali no deserto. Então, 40 aponta sempre para um tempo completo. O povo pereceu no deserto quantos anos? 40 anos. No exílio da Babilônia, quantos anos? 40 anos também. Você vê, então 40 aponta para um tempo completo. Alguém diga amém. Amém. Isso tem a ver conosco. Você terminou os seus dias. Você tem um tempo da sua vida fora do propósito de Deus. Acabou. Agora você foi inserido no propósito de Deus. É um tempo. Mas depois vai vir um tempo em que Jesus irá voltar e vai estabelecer o seu reino. É um tempo que nós aguardamos. Amém? Mas enquanto esse tempo não se manifesta, nós temos um cumprimento de propósito a viver nesse tempo aqui. Todos dizem aleluia. Amém? Então, olha só. Fala para quem está do outro lado. Qual o tempo da sua vida que você está vivendo? Porque tem que chegar o dia que você tem que ser salvo pelas águas. Amém? Primeiro sinal que eu quero compartilhar com os irmãos aqui é o cuidado de Deus na vida de Moisés. Claro, eu falei que você vai ler a palavra de Deus, você vê muitos exemplos, não é? Primeiro é o cuidado de Deus. Sabe, nós passamos por situações difíceis, situações de choro, mas em todo o tempo nós conseguimos perceber a mão de Deus. Quantos conseguem perceber a mão de Deus? Não é uma vida sem problema, não é uma vida cor-de-rosa. Não foi isso que Jesus nos prometeu, mas ainda assim nós sempre observamos o cuidado da mão de Deus. Quando Moisés nasceu, a ordem do faraó era muito clara. É para matar tudo que é rapaz que nascer, é para matar. É para matar. As parteiras não gostaram muito da decisão, começaram a salvar algumas crianças. A mãe de Moisés deu à luz. Os pais viram que a criança era bonita, guardaram a criança, mas se fossem apanhados, a criança seria morta. Mas quem é que encontrou a criança? A filha do camarada que deu a ordem para matar. Isso é o cuidado de Deus. De onde menos se esperava saiu favor. De onde ninguém iria olhar e pensar Deus vai fazer, mas Deus fez. Livro de Êxodo, como nós lemos no verso 5, né? A moça foi apenas tomar um banho. Quero dar um contexto histórico aqui que os estudiosos apresentam e eu concordo. Para quem está a fazer o seminário pastoral, com certeza vai ter essa parte, ou então já teve, né? Porque é no livro de Êxodo, perdão, agora em Gênesis, no livro de Êxodo vocês vão ver isso. Mas o que se concorda a respeito disso? Você sabe, as pragas lá no Egito eram uma guerra espiritual, e o Nilo apontava para um Deus. Eles tinham um Nilo como um Deus da fertilidade, e entende-se que a filha de Faraó não podia ter filhos. Então ela vai ao Nilo pedir um filho, não é? O que ela encontra? Menino. O que ela entende? O Nilo me deu o filho que eu queria, que eu clamava. Mas era a mão de Deus a agir. Amém? Pastor, mas como assim? Parece algo tão contraditório. Deus usa essas coisas. Você sabe, na lei havia alguns animais que eram considerados impuros. O corvo é considerado um animal
algo impuro diante da lei. Mas quando Elias, o profeta, foge de Jezabel, ele chega até um lugar chamado Kiriat, se não estou em erro, não é? Tem um pequeno riacho ali, e então ele é alimentado, ele é sustentado. A Bíblia fala que Deus faz com que um corvo leve para ele pão e carne. Elias poderia ter dito: é impuro, eu não vou comer isso, não é? Mas foi o que Deus usou para abençoá-lo. E quero dizer para os irmãos é que em todo o tempo das nossas vidas nós iremos ver o cuidado de Deus. Às vezes de onde nós menos esperamos, das pessoas mais improváveis, de onde você talvez deveria esperar maldição, Deus pode usar para te abençoar. Amém? Fala para quem está ao teu lado, tal como Moisés. Você vai ver o cuidado de Deus. Amém? E a moça então abriu o cesto, Êxodo 2, 6 diz: ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Eu acho interessante isso, não é? Ela olhou para a criança e falou: isso aqui não é dos nossos. Você sabe, o mundo te reconhece também. O mundo olha para ti e fala: esse aqui não é dos nossos irmãos. Isso aqui é do outro lado. Isso aqui tem algo diferente. Até as pessoas que nos perseguem, elas percebem isso também. Elas entendem, há um favor diferente na vida dele. Potifar reconheceu isso na vida de José, que tudo em que José assumisse a responsabilidade prosperava. Então deu tudo nas mãos de José. E a Bíblia fala que Potifar foi abençoado porque Deus abençoava José. Você é o José da vida de alguém, crê em mim. Amém? Você tem cara: ah, pastor, eu faço isso também, só para eles não pensarem que eu sou contra eles. Mas eles sabem que você é diferente. Os demônios sabem, os teus vizinhos sabem, tua família sabe. Quem já te chamaram pastor na família? Né? Começa assim, eu começo assim. Mas o que eu quero dizer é que de fato você tem cara de crente. Você tem cheiro de crente. E quando você abre a boca, todas as dúvidas desaparecem. Você é dos hebreus, pode dizer aleluia. Amém? Fala para quem do outro lado: não tente se misturar. Fala para eles sabem que você não é deles. Amém? Isso não tem a ver com o estilo do povo, com como você se prepara, não. Você carrega algo que é diferente. E esse diferente chama-se presença de Deus. Pode dizer amém? Isso é um sinal. Por conta disso, você vê que mesmo nos momentos de aperto, Deus dá um jeito de te abençoar. Deus sempre dá uma volta para mudar as coisas em teu favor. O pessoal faz calúnias contra ti, mas isso só te aproxima de quem toma decisões, não é? O pessoal tenta fazer coisas a teu respeito, mas isso só melhora. Acontecem coisas ruins, mas traz mais unidade na família. Você começa a amar mais a esposa quando te dizem aleluia, não é? O solteiro, amém, Deus proverá. Mas deixa eu beber água. Eis que vos digo, casa. Mas eu quero falar para os irmãos é que Deus sempre vai mover-se em nosso favor. Amém? Deus tem planos de paz a nosso respeito. É isso que está escrito. E todas as coisas de fato cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, Deus enviou o problema. Nós já falamos isso em outros domingos. Não, mas Deus está por detrás. Enquanto uns tentam maquinar o mal, Deus vai fazer com que aquilo coopere para o seu bem. Quantos dizem amém? Amém. Fala para ele: Deus vai fazer com que tudo coopere para o seu bem. Fala para quem está do seu lado. Fala: tudo vai cooperar para o seu bem. Amém? O primeiro sinal é o cuidado de Deus. Se atente a isso. Você vai ter problemas, mas sempre procure ver o cuidado de Deus. A Bíblia fala: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Tem gente que onde olha vê demônio, não é? O cão ladrou, você traz salha. É o diabo, é o demônio. Quer dizer, uma pedra caiu no teto, é o diabo. Você sabe aqui de vez em quando cai manga, né? Tem uma mangueira aí atrás, aí é um estrondo, né? Aí os irmãos às vezes ficam assim, então, ouvir a palavra, cai uma manga, chegam em casa, olha, e naquele exato momento o pastor estava a pregar, um estrondo, aquele é demônio. Não é uma manga. Por isso é que eu sempre explico aos irmãos, não olhe o diabo em todo lugar. Não é essa a orientação. A orientação é: reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. É Deus a fazer
Deus está por detrás de tudo. Todos dizem aleluia. Amém? Segundo sinal é o seu chamado. O chamado de Moisés, você vê que não foi natural. Êxodo capítulo 3, verso 2 diz: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Verso 10 agora. Aí foi o que ele viu que o atraiu. Mas o verso 10 diz: vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Amém? Tatiana, leva só os alvos para eles. Amém? Os Rodrigues alvos. Tinha 3 alvos juntos aí. Os israelitas. Só para eu me explicar para os irmãos. Chegou a hora do assalto dos filhos. Eles entram aqui sem arma, sem nada. Chegam nas mães e nos pais falam: oferta. Põe a mão assim. Atrapalhou o caminho. E os meus entraram para assaltar uma irmã. A mãe dele está lá na outra sala. Amém. Então, você vê que o Senhor apareceu para Moisés. O que Moisés estava a fazer quando Deus apareceu para ele? Estava numa vigília? Não. Estava num culto? Não. Moisés não disse: vou fazer um retiro espiritual e Deus vai aparecer para mim também. Não. O que ele estava a fazer? A sua atividade do dia a dia. Ele pastoreava as ovelhas do sogro. Ele foi pastorear. E no dia a dia dele, Deus o encontrou. Deus o achou. E é assim que acontece conosco também. Vivemos as nossas vidas. De repente alguém te faz um convite: também eu vou, para você não ficar triste comigo, não é? Ou então alguém te chama para uma reunião: também eu vou lá, não tem nada demais. Eu sempre tem gente que fala assim: não, essas coisas de Deus eu nunca rejeito, né? Mas chega lá, Deus fala com a pessoa. A pessoa chora. E depois fala: mas eu chorei mesmo ou não era? Né? A pessoa ainda não entendeu o que aconteceu com ela. Mas é Deus. Deus te encontrou no natural. O sobrenatural invadiu a tua agenda. Você foi achado por Deus. Agora você ainda não sabe o que você está sentindo. Isso é coisa da tua cabeça, seu espírito. Eu vou te contar. O Espírito Santo agora tem falado ao teu coração. Você não enxerga mais a vida como você enxergava antes. Você não pensa mais como pensava antes. Algo aconteceu. O que aconteceu, pastor? Você foi encontrado pelo Senhor. Pode dizer aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã. Ele nos dá agora uma nova caminhada, nos dá um propósito. Isso é um sinal. No seu dia a dia agora, no seu caminhar, no seu trabalhar, sempre lembre disso: o Senhor me chamou, o Senhor me separou. Não está dizendo que você vai ser um pastor, que você vai ser um líder. Não, mas você tem esse chamado de compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida. No dia da aflição, sempre lembre: o Senhor me chamou, o Senhor me separou. Eu vou permanecer naquilo que o Senhor me chamou para fazer. Pode dizer amém? Amém. Terceiro sinal aqui que nos inspira, né? Eu falei que o chamado de Deus para as nossas vidas nos inspira. Você reconhecer que Deus te chamou, isso traz inspiração para ti. Eu vou continuar. Por quê? Porque o Senhor tem planos para a minha vida. Mas o terceiro sinal de Moisés aqui é que Moisés recebeu o pão do céu. Irmãos, de verdade, claro, nós falamos de coisas muito espirituais, mas imagina só essa bênção. Alguém bate a porta da tua casa e traz um saco de pão e diz assim: de hoje em diante, todos os dias, não precisas ir comprar pão, nós vamos trazer o pão para ti, de graça. Quem paga a conta sabe. Quem depende do pastor está falando: pão, não, nós pagamos o pão. Nós sabemos o que é chegar no arreiogo e depois falar: daqui a 20 minutos, dói muito. Você quer chegar em casa e resolver outras coisas aqui, não sei onde é que você compra o pão, não é? Mas você vê, parece algo muito simples. O povo estava reclamando do pão e Deus mandou o pão do céu, o maná do céu, caía todos os dias. Sabe, tem um versículo lá no Velho Testamento que diz que no dia que o povo comeu pela primeira vez que os frutos da terra que eles passaram a possuir, o maná cessou. O maná caiu durante 40 anos, 40 anos de provisão garantida, todos os dias de manhã. Isso é extraordinário. Eu sei que às vezes falta dinheiro para uma viagem a mais, falta dinheiro às vezes para umas férias, para
diferente. Chega dezembro, a pessoa fica maluco, quer bacalhau. Parem com isso também. Amém? Frango serve, mas vamos avançar. Mas, você sabe, o alimento de cada dia não vai faltar sobre a sua casa. Não vai faltar mesmo. Não vai faltar. Então não se desespere pelo a mais que não tem. O Senhor vai garantir provisão para a sua casa todos os dias. Todos os dias. Pastor, já teve dias que na minha casa faltou. Você faz parte do corpo de Cristo. Venha ter conosco. Nós vamos abençoá-lo. Não é vontade de Deus que você passe por isso. Todos me entendem até aqui. Então, o Senhor deu um sinal para Moisés. O pão caía do céu todos os dias. Êxodo 16:15. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Maná. Amém, meus irmãos? Mas nós temos um pão que é muito superior a esse. João 6,30 diz: então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Verso 31. Nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão do céu. E aí Jesus, muito hardcore que era, eu quero ser assim também, respondeu: pão? Estou a parafrasear, amém? Eu é que vos dou o verdadeiro pão do céu. Aquilo que Moisés nos deu, não. Eu sou o pão que desceu do céu. Vão ter que comer a minha carne e beber o meu sangue. Todo mundo, acho que era um GZ, né? Amém, para quem não entendeu. Glória a Deus. Aleluia. Passou batido. Mas você vê, Jesus deu uma palavra ali para eles de exortação mesmo. Eu vos dou o verdadeiro pão do céu. Nós somos esses. Às vezes ficamos muito maravilhados. Caiu o pão, o maná. Eu acho isso extraordinário. Mas nós temos Jesus hoje nos nossos dias. Amém? Nas nossas vidas. Nós temos o verdadeiro pão do céu. Isso é um sinal. Pastor, mas é diferente. Eu queria mesmo algo assim, material. Tem gente que é muito da sensibilidade, né? É Tomé. Quer tocar, quer ver, quer sentir o cheiro. Mas Jesus fala: bem-aventurados aqueles que creem mesmo sem ver. E nós recebemos a Cristo Jesus no nosso coração. A Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Isso basta. Isso é suficiente. Então todos os dias você tem que andar com essa mesma convicção. Eu sou filho de Deus. Eu nasci de novo. Moisés recebeu o maná, mas eu recebi o próprio pão que desceu do céu, que é Cristo Jesus. Quantos dizem aleluia? Amém? Fala para quem está ao teu lado: Cristo na sua vida é um sinal inspirador. Fala para ele. Amém? As pessoas veem isso em nós. As pessoas veem isso em nós. E isso inspira outros. Devia te inspirar também. Você devia olhar mais para o espelho e falar: eu sou filho de Deus. Eu nasci de novo. Eu vou caminhar. Por que você não vai desistir disso? Porque eu sou filho de Deus, eu nasci de novo. Por que você insiste nessa decisão? Porque eu sou filho de Deus, eu nasci de novo. Quantos dizem amém? Amém. Fala para quem está ao teu lado: filhos de Deus não retrocedem. Fala para ele: filhos de Deus não abrem mão. Amém? Agora, qual é a maior tentação que nós sofremos? Nossa maior tentação não são as questões morais ou imorais, não. Nossa maior tentação é na nossa identidade. Você sabe, Satanás chegou no deserto e tentou Jesus na sua identidade. Se você é filho de Deus, faça tal coisa, faça mais aquilo. É sempre a respeito da nossa identidade. E nós não é que somos perfeitos e não vamos errar. Mas aí o que o diabo vai fazer no dia do seu erro? Um filho de Deus faz essa coisa e às vezes usa a boca de irmãos. Irmão chega no ombro e fala: não, eu estou desconfiado que você não é irmão. O irmão faz isso. O irmão tem essa postura. Um crente faz isso. Aí abre um canal no YouTube: a igreja de agora é uma igreja destruída, esses não são irmãos, vamos queimar todos. Muitas igrejas hoje são Sodoma e Gomorra. Quem disse? Fala para quem está ao teu lado: Deus não te constituiu juiz. Fala para ele: não julgue a ninguém. Amém? Então não é esse o nosso ministério. Nosso ministério é o ministério da reconciliação, diz a palavra. Nós precisamos edificar
uns aos outros. E como é que você vai fazer isso? Aliás, nos dias que você fizer isso, você vai edificar e não abater, o que as pessoas vão ver em ti? Cristo. No momento que você tem a oportunidade de dar a mesma resposta na medida da ofensa que você sofreu, você poder dar a outra face. No dia que você vai poder olhar para aqueles que te caluniaram e você vai honrá-los. Eu falo, não, realmente, tem algo diferente dele em Cristo. Amém, meus irmãos? Fala para quem está ao teu lado, eu comi o pão que desce do céu. Eu vos falei, dia de jejum eu falo muito de comida. Olha só essa pregação do pão. Oh Jesus, alguém não mata a bichou aqui. Quarto e penúltimo sinal. Ele foi batizado no Mar Vermelho e seus inimigos morreram. Isso aqui é a respeito de Moisés. E é um símbolo, meus irmãos. O batismo para nós ele é um novo nascimento. É uma natureza nova, não é? Muita gente diz o seguinte: eu não posso ser batizado ainda, porque eu ainda tenho muitos erros, ainda sou tentado em muitas áreas, ainda tenho que resolver muitas coisas. Mas isso é um equívoco. Olha só, quando o povo saiu do Egito e foi para Canaã, eles eram acompanhados pela nuvem e eles atravessaram o mar. Esse é o batismo de Moisés. E qual que é o simbolismo aqui? Os inimigos ficaram do outro lado. Desse lado agora era uma vida nova, não é? Então os inimigos do mundo, as tentações do mundo, elas são sepultadas pelas águas do batismo. Pastor, mas será que todas as tentações terminam? Não, você agora vai passar num momento novo. Quando o povo chegou no deserto, tinham outros povos inimigos. Não eram os mesmos, era outra coisa agora. É a alma agora que está sendo transformada. O Egito aponta para o mundo, não é? As águas do batismo é o Mar Vermelho. Canaã, antes de chegar em Canaã, o povo ficou no deserto. É tempo de transformação. Então você é batizado e Deus começa a mudar a sua história, mudar os seus hábitos, não é? Os primos e os familiares começam a dizer: fulano está mesmo diferente. Antigamente isso aqui já lutava. Fulano lutava com homem, quem já ouviu isso? Essa aí era Maria homem, lutava, punha a calção, tirava a peruca. Mas agora eu vejo que está diferente. O que aconteceu? Deus aconteceu. Amém? Passou pelas águas do batismo. Então, 1 Coríntios 10:1 diz: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram o que, meus irmãos? Continua. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. No verso 2. Fala para quem está do outro lado: o Mar Vermelho aponta o batismo. Amém? Romanos 6:4 diz: portanto, somos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Quantos querem vida nova? Ou melhor, quantos receberam vida nova já? Quantos foram batizados nas águas? Amém? Aleluia! Vida nova. Nossos inimigos vão ser mortos nas águas para quem vai se batizar. Essa é a história da sua vida. Último sinal. Que horas são? São feios, irmãos. Para mim, são feios. Eu falo muito. É possível, Senhor. Mas reduzi muito a palavra aqui, amém? Nessa aula nós vamos compartilhar melhor. Então, o quarto sinal que nos inspira: ele subiu o Monte Sinai e recebeu a lei. Isso aqui é uma experiência. Subir o monte não é fácil, é trabalhoso, não é? Então, você vai ver lá o pessoal que faz alpinismo. Você sabe que tem um povo que gosta de escalar montanha, né? Escalar o Everest, essas aventuras assim. Eu, para não ficar feio, irmãos, de verdade, não me chama para esse desafio. Meu passeio é shopping. Eu sou criança de apartamento, então só para ajudar os irmãos. Mas tem esse povo que gosta de aventura, vamos escalar montanha, vamos fazer. Esse povo que sobe montanha leva dia. Com Deus, chegou
chegou o dia então que Deus disse que queria falar com o povo, mas era um momento turbulento, a montanha tremia, tinha fogo no cume da montanha, fogo, mas em torno tinha trevas. O povo ficou com medo. O que é que eles falaram? Moisés, vai você sozinho. Era para o povo ir, vai você sozinho. Rejeitaram a Deus e Deus falou, então ninguém toca sequer na montanha, quem tocar vai morrer. Mas Moisés subiu, Moisés foi, não é? E ele teve essa experiência de voltar com algo que Deus deu para ele. Claro, o resultado do não cumprimento da lei é morte. Mas Moisés foi lá, se dispôs a ter uma experiência com o Senhor. Você tem que ter esse testemunho de poder ter coisas que você vai receber da parte de Deus. Você vai poder falar, isso é fruto do meu relacionamento com Deus. Não é você a fazer, é algo a ser gerado. Preguei isso hoje com os irmãos no curso, não é? É algo a ser gerado. Gerar é fruto de um relacionamento. Homens e mulheres se relacionam e geram crianças, não é? O mesmo acontece com as plantas. A polinização, o pólen de uma flor vai para outra flor e geram frutos. Gerar é fruto de relacionamento. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós geramos algumas coisas em Deus. Isso vai exigir de nós posicionamentos. Mas a Bíblia fala então, em Êxodo 24:12, que Deus chamou Moisés, suba a mim ao monte e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Você vê, uma direção, eu vou dar direção. Tenha essa experiência com Deus, Deus vai te dar direção. Mas você sabe, nesse monte que ele subiu, a experiência foi da lei. Mas há um outro monte, o Monte Sião. Sinai aponta para a maldição, Sião aponta para a graça de Deus. É esse monte que você foi chamado. Moisés subiu no Monte Sinai, Jesus está no Monte Sião. Hebreus diz o seguinte, Hebreus 12:18, vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem em trevas, a escuridão e a tempestade. Não é aquilo que vocês chegaram. Não chegaram às trevas, não estão diante da escuridão, não estão diante da tempestade. Verso 21 agora. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Só um parênteses aqui, isso é coisa de homem, não é? De verdade. Tem barulho no quintal, ele também tem medo, mas ele vai lá. Com sem medo, ele é o homem, ele tem que ver se o portão está bem fechado, não é? Tem alguém aí? Oh, Jesus amado. Amém? Mas Moisés foi com medo de tudo. Eu estou apavorado e trêmulo, mas eu vou assim mesmo. Verso 22. Mas vocês chegaram ao Monte Sião. Fala para quem está do outro lado. Nosso monte é o Monte Sião. Não, pega no ombro dele assim, fala para ele, o nosso monte é outro. O nosso monte é Sião. É bom falar isso porque, você sabe, tudo de bom está em Sião. Tudo de bom está em Sião. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Verso a seguir, o que é que diz? Verso 23. Quem mais está no Monte Sião? A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus. Fala para quem está do lado. Você chegou a Deus, meu irmão. Tem melhor notícia que essa, não é? O juiz de todos os homens, ao espírito dos justos que foram, que meus irmãos? Aperfeiçoados. Verso 24. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Moisés subiu, desceu com a lei. Estava no Monte Sinai. Valorizamos o esforço dele, mas nós chegamos a Sião, não é? Quem nós encontramos? A Cristo Jesus, mediador de uma nova aliança. A lei
você não iria cumprir, logo seria amaldiçoado. Mas no Monte Sião, Jesus cumpriu, por isso você é abençoado com toda sorte de bênção. Aleluia! Você pode dizer um glória a Deus nessa manhã? Você pode aplaudir o Senhor mesmo? Abençoado, meu irmão. Fique em pé no seu lugar, por favor. Aqui para o louvor nem entende, não está entendendo, tem por favor. Vamos fazer o batismo, vamos encerrar 2 horas.